Boa noite. Você está entrando no território de O Vigia dos Sonhos. Aqui, as histórias não precisam te acordar para te assustar. Elas esperam você fechar os olhos e acompanham cada passo até o sono. Respire fundo. Deixe a noite se aproximar. Comente de onde vocês estão assistindo este vídeo e que horas são aí. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias assustadoras que te ajudarão a dormir. E lembre-se, nem todo vigia protege. Alguns apenas observam. Meu nome é André Martins. Tenho 24 anos, recém-formado em enfermagem pela USP e, antes de tudo isto começar, eu acreditava que hospitais psiquiátricos eram apenas lugares silenciosos demais, tristes demais e cheios de histórias exageradas demais. Eu estava errado. A verdade é que existem lugares que guardam mais do que pacientes, lugares que armazenam presenças. E alguns prédios, especialmente os mais antigos, observam mais do que parecem. Mas vamos ao começo. Eu estava trabalhando como plantonista em São Paulo, sonhando com algo mais estável, quando recebi um e-mail simples. Hospital Psiquiátrico Santa Luzia, interior de Minas. Vaga para enfermeiro residente. Moradia inclusa. Salário excelente. Início imediato. Pensei que fosse golpe, mas o hospital existia. Pesquisei, telefonei, conferi tudo. E 2 dias depois, eu estava pegando um ônibus para uma cidade pequena chamada São Vicente das Águas, com 12.000 habitantes, uma praça principal, 2 padarias e um hospital psiquiátrico grande demais para o tamanho da cidade. O Hospital Santa Luzia ficava afastado, no alto de uma colina. Um prédio antigo, de 1908, com arquitetura colonial e janelas estreitas demais, altas demais, como se tivessem sido feitas para impedir qualquer um de olhar para fora, ou para dentro. No portão, fui recebido por Antônio, segurança local, com olhar cansado e um sotaque mineiro arrastado. Chegou para trabalhar, né? Sim, respondi. Primeira vez aqui. Primeira? Espero que se aguente. Ele riu sozinho. Ri junto, sem entender. O diretor do hospital, Dr. Augusto, parecia firme, cordial e tenso. Explicou rapidamente. Temos 3 alas principais: masculina, feminina e isolamento. Isolamento? Perguntei. Casos graves. Você não vai entrar lá por enquanto. Por enquanto. Aquela expressão me acompanharia por meses. Meu quarto ficava nos fundos do hospital, em um prédio anexo para funcionários. Pequeno, limpo e silencioso. Silencioso demais. Os 2 primeiros dias foram normais. Pacientes tranquilos. Rotina de remédios, curativos, observação. Até que uma coisa estranha aconteceu. 3 enfermeiros, todos com menos de 1 ano de casa, pediram demissão no mesmo dia. Do nada. Sem aviso, sem explicação. Fizeram as malas e foram embora antes do fim do turno. Fiquei intrigado. Perguntei ao único enfermeiro mais antigo dali, Henrique, que trabalhava lá havia 4 anos. Henrique, por que todo mundo vai embora tão rápido? Ele parou de anotar, respirou fundo e disse: André, já te explicaram sobre o pavilhão antigo? Não. Ele encarou a porta como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Se você quer um conselho, não se envolva com aquele lugar. Não pergunte. Não entre. Não olhe para as janelas dele depois das 22 horas. Por quê?
Henrique suspirou, a voz baixinha, porque o pavilhão não gosta de quem presta atenção demais nele. Aquilo me pareceu superstição boba de interior, mas naquela mesma noite descobri que não era. Meu alojamento ficava de frente para o pavilhão antigo, um prédio abandonado, afastado do complexo principal, com vidros quebrados e paredes descascadas. Segundo me contaram, aquele pavilhão havia sido o setor de isolamento até 1989, quando um incêndio destruiu parte do interior e matou 3 pacientes. Após isso, fecharam o prédio. Mas naquela noite, ao me deitar, ouvi algo vindo de lá. Um som, como alguém batendo na parede, devagar, rítmico. T-O-C, T-O-C, T-O-C. Levantei, fui até a janela do meu quarto e olhei para o pavilhão. E foi aí que vi uma luz fraca acender no 3º andar. Meus pelos arrepiaram de imediato. O prédio não tinha eletricidade. O diretor tinha me dito isso no tour inicial, mas havia luz, uma lâmpada fraca, tremulante, e uma sombra, passando devagar na frente da luz, como se alguém estivesse andando lá dentro. Fiquei parado, sem piscar. A sombra passou novamente, e, por um instante curto demais para ser certeza, eu juro que vi um rosto olhando para mim pela janela. Um rosto pálido, inclinado para o lado, como se estivesse curioso, como se estivesse me observando dormir. Engoli seco. Afastei-me da janela, e naquela noite dormi mal. Muito mal. No dia seguinte, pedi para falar com o diretor. Dr. Augusto, o que foi, André? Ontem à noite tinha luz no pavilhão antigo. Ele fechou o semblante. Impossível. Não tem energia ali. Eu vi, e alguém passou na frente da luz. Deve ter sido o reflexo do carro de algum morador. Respondeu rápido demais. O prédio fica isolado, doutor. Não tem estrada atrás. André, ele disse firme. Concentre-se no seu trabalho. O resto não diz respeito a você. Fiquei incomodado. Parecia que todo mundo ali tinha medo de falar do prédio. Falei com o Henrique novamente. Henrique, ontem teve luz no pavilhão. André, ele disse, olhando para o chão. Não fica encarando as janelas. É pior quando você olha de volta. Pior como? Pior, só isso. Ele saiu andando, quase apressado. O clima naquele hospital era estranho, como se todos soubessem algo que eu não sabia, como se houvesse uma regra silenciosa sobre não olhar demais para certas partes do prédio. E eu comecei a perceber que até os pacientes evitavam olhar para o pavilhão antigo. Na ala masculina havia um paciente chamado Seu Hélio, de 63 anos, internado há 6 meses após um episódio psicótico. Ele era lúcido durante o dia, conversava normalmente, até que, durante o banho, ele segurou meu braço com força inesperada e sussurrou: Moço, você fica no quartinho perto do pavilhão, né? Fico... Como sabe disso? Ele sorriu sem humor. A gente escuta. O prédio conversa à noite. Um arrepio percorreu minha espinha. O senhor ouviu o quê? Tem alguém preso lá, mas não é gente mais, não. Como assim? Ele se aproximou, olhos arregalados. Tem coisa que aconteceu ali dentro que nem Deus olhou. O problema é que, quando a gente olha, a coisa olha de volta. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele começou a gritar. Um ataque de pânico repentino. Precisei solicitar ajuda da equipe médica, mas uma frase ficou marcada na minha mente. O problema é que, quando a gente olha, a coisa olha de volta.
Eu estava determinado a não olhar para o pavilhão antigo. Determinado. Mas por volta das 2 horas da manhã, acordei com som de passos no corredor do alojamento. Passos lentos, arrastados. Levantei da cama, abri a porta. Nada. O corredor estava deserto. Fui até a janela. Com relutância, olhei para o pavilhão antigo e a luz estava acesa novamente. Só que dessa vez, não havia apenas uma sombra. Havia alguma coisa na janela. Não era uma pessoa. Era alto demais, curvado demais. O rosto parecia torto, alongado, e inclinava-se para fora da janela como se quisesse ver melhor. No segundo andar, outra luz se acendeu e uma porta bateu lá dentro. T-O-C. Depois, outras duas. T-O-C. T-O-C. E então ouvi algo que jamais vou esquecer. Meu nome. Meu nome sendo dito em voz baixa. André. Minha garganta travou. A voz não vinha do pavilhão. A voz estava atrás de mim. Virei rápido. Nada. Mas a voz continuou. André, vem cá. Passos atrás do pavilhão começaram a correr. Rápidos, muito rápidos, como se alguém estivesse circulando o prédio me procurando. Fiquei paralisado, e então o som parou. O silêncio tomou conta de tudo. A luz apagou, e só restou escuridão. Voltei para a cama tremendo. Importante dizer, eu não acreditava em nada sobrenatural. Até aquela noite. No dia seguinte, procurei Henrique. Henrique, preciso que você seja honesto comigo. Ele suspirou fundo, olhou para os lados e me puxou para uma sala vazia. Eu sabia que isso ia acontecer com você. O quê? Todo mundo que dorme naquele alojamento começa a ver coisas vindo do pavilhão. O que tem naquele prédio? André, ele disse, voz pesada. Aquilo nunca foi só um pavilhão. Ali aconteciam internações, digamos, não autorizadas. Como assim? Antes de 1989, o diretor antigo fazia experimentos. Pacientes sem família eram sedados, levados para lá e usados para testes de eletrochoque, contenção extrema, privação sensorial. Isso é crime. Naquela época, ninguém fiscalizava. E os que morreram no incêndio? Henrique ficou sério. André, o incêndio nunca foi acidente. A porta do isolamento foi trancada por fora. E alguém de dentro, abriu as portas e deixou só 3 pacientes lá dentro. Quem? Ninguém sabe. Ou ninguém fala. E por que ainda vemos coisas ali? Henrique respirou fundo. Porque alguns pacientes nunca saíram, nem mesmo depois de morrer. Henrique, o que exatamente está acontecendo lá dentro? Ele engoliu seco. André, tudo o que você vê no pavilhão não está acontecendo agora. Como assim? O prédio repete as coisas que aconteceram ali, como se estivesse preso no tempo, como se estivesse revivendo tudo todas as noites. E porque só alguns funcionários veem? Porque alguns lugares escolhem quem pode ver. Escolhem. Henrique colocou as mãos nos bolsos. O pavilhão percebe quando alguém novo chega. Quando alguém não tem medo, ele tenta mostrar o que aconteceu. Ou tenta trazer a pessoa para dentro da história. Para dentro. É como se o prédio quisesse testemunhas ou companhia. Meu coração acelerou. E o que aconteceu com os enfermeiros que pediram demissão? Henrique olhou para o chão. Eles começaram a ver alguém andando atrás deles no alojamento. Uma figura alta.
curvada, com o rosto torto, a mesma que aparece na janela. Depois começaram a ouvir seus próprios nomes. Depois a figura começou a aparecer do lado de dentro do quarto. Foi quando eles fugiram. O gelo percorreu minha coluna. Ele continuou. Você já ouviu seu nome? Eu não consegui responder. Henrique entendeu o silêncio. Então, André, a partir de agora, você não está mais vendo só reflexos do passado. O que isso significa? Ele respirou fundo. Significa que o pavilhão já percebeu você. Eu saí daquela conversa com Henrique com a sensação de que o ar do hospital tinha mudado de densidade, como se tudo ali estivesse diferente, mas na verdade fosse eu quem tinha mudado. Eu sabia o que isso significava. Agora eu fazia parte da história daquele lugar. Ou talvez a história estivesse começando a fazer parte de mim. Na manhã seguinte, algo estranho aconteceu. Muito estranho. Ao chegar para o plantão, percebi que o clima estava mais pesado. Os pacientes estavam inquietos. Alguns murmuravam coisas sem sentido. Outros encaravam o corredor como se esperassem alguém passar. E uma paciente da ala feminina, Dona Lourdes, 72 anos, segurou minha mão com força quando fui entregar o remédio dela. Moço, sim, Dona Lourdes. O senhor não dormiu direito, né? Eu sorri sem graça. Como a senhora sabe disso? Sua alma tá com sombra. Arrepiei 2 pés à cabeça. Sombra, Dona Lourdes? Ela aproximou o rosto devagar, como se estivesse me cheirando, e sussurrou. Aquele lugar tá te olhando. Que lugar? Ela ergueu o queixo e apontou com o dedo trêmulo para a janela do pavilhão antigo. Mas ela não estava olhando para o prédio. Ela estava olhando acima dele, como se algo muito alto estivesse parado atrás do pavilhão, observando. Eu virei o rosto por reflexo. Não tinha nada. Mas Dona Lourdes continuava olhando, firme, sem piscar. Ele te achou bonito, ela disse. Ele quer saber seu nome direito. Meu sangue gelou. Naquela tarde, durante o intervalo, fui ao corredor que conectava o alojamento ao refeitório. Era estreito, com piso antigo, e sempre tinha um cheiro de produto de limpeza. Mas naquele dia, havia cheiro de mofo. É uma sensação de umidade no ar. Passei a mão na parede, gelada, muito gelada. Então percebi algo que me fez prender a respiração. O ar do corredor parecia oscilar, como se estivesse respirando, entrando e saindo. Fraco, lento, vivo. Dei um passo para trás. A luz piscou, e por meio segundo vi a silhueta de alguém parado no final do corredor, alto, curvado, o mesmo formato que eu havia visto na janela do pavilhão. Pisquei, sumiu. O corredor estava vazio, mas deixei cair a bandeja que eu carregava, e o som bateu nas paredes como se ecoasse dentro de um poço. Decidi procurar Antônio, o segurança que me recebeu no primeiro dia. Antônio, preciso perguntar uma coisa. Sei até o que é, ele disse. É sobre o pavilhão, né? Assenti. Ele coçou a cabeça, olhou para cima, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Olha, André, esse hospital sempre foi estranho, mas de uns anos pra cá, piorou. O que piorou? Ele respirou fundo. Começou com barulho, passos no prédio vazio, depois luz, depois sombra. Isso eu já vi. Pois é, mas teve uma coisa que mudou tudo. O quê? Quando a gente instalou câmeras.
Meu coração acelerou. E o que apareceu nelas? Ele engoliu seco. Nada, nada nas imagens. Mas o sensor de movimento disparava sozinho, virava para um lado, para outro, como se tivesse seguindo alguém. E vocês desligaram? Não. As câmeras queimaram. Todas. Do mesmo jeito. No mesmo minuto. E o que o diretor fez? Antônio olhou para os lados. Mandou tirar tudo. Ele proibiu reinstalar. Fiquei em silêncio. Ele completou. Vou te falar uma coisa que ninguém fala. Quem vê o que você tá vendo, não é porque tá no lugar errado. É porque o pavilhão escolhe perceber a pessoa. Por quê? Porque você tem alguma coisa que ele quer. Me arrepiei inteiro. E o que eu tenho? Isso, ele disse, só o pavilhão sabe. Naquela noite eu estava de plantão até às 3 da manhã. Henrique também. O hospital estava silencioso, inquieto. Às 2h17, ouvimos algo vindo do rádio interno. Primeiro ruído, depois interferência, depois voz. Uma voz baixa, arrastada, ininteligível. Henrique arregalou os olhos. Isso vem do sistema de chamada interna, ele disse, mas ninguém usa isso desde 2009. Olhei para o painel. A luz do botão do pavilhão antigo estava acesa, piscando. Não é possível, eu murmurei. Henrique colocou a mão no meu ombro. André, não atende. A voz ficou mais clara, fraca, mas clara. André, nos entreolhamos. Eu toquei no rádio. A voz repetiu. André, preciso de ajuda. Quem fala? Perguntei. Silêncio. Depois, vem pra cá. Henrique puxou o cabo com força e desligou o rádio. Você tá maluco? Ele gritou. Você não responde. Nunca responde. Quem era? André. Henrique disse pálido. Não tem ninguém lá, ninguém vivo. Depois do plantão, caminho até o alojamento. O vento estava forte. As árvores ao redor balançavam como se tentassem dizer alguma coisa. Quando passei pelo pátio lateral, senti algo olhar para mim. Meu corpo gelou inteiro. Olhei, devagar, para o pavilhão antigo. A luz do terceiro andar estava acesa de novo. E na janela, alguém estava me encarando. Não uma sombra, uma pessoa. Ou, o que um dia foi, era um rosto deformado, torto, como se tivesse derretido e depois secado. E seus olhos não eram olhos, eram buracos negros, sem fundo, sem piscada. A boca se abriu, lenta, lentíssima, e eu ouvi, claramente ouvi, a voz saindo dali. André não gritou, não sussurrou. Falou como quem reconhece alguém, como quem sorri ao encontrar um velho amigo. Dê-me força para descrever o que aconteceu em seguida. A figura ergueu o braço, muito devagar. Ele apontou para mim. Depois, apontou para a porta do pavilhão, como se estivesse me convidando. Não consegui me mexer por alguns segundos, até que senti algo tocar a parte de trás do meu pescoço. Virei achando que fosse uma mão. Não havia ninguém, mas a sensação ficou, como se dedos gelados tivessem passado ali. Foi quando percebi. A janela estava aberta, do terceiro andar, do prédio abandonado. E eu ouvi a voz de novo. Entra. Corri. Corri como nunca na minha vida. Na manhã seguinte, pedi para falar com o Dr. Augusto. Ele parecia irritado, cansado, preocupado. Doutor, o pavilhão está ativo. Tem alguém lá dentro.
André, tem luz, tem barulho, tem gente chamando meu nome. Ele bateu a mão na mesa. Eu mandei você ignorar aquele lugar. Por quê? Ele respirou fundo, longo demais. Porque aquilo não é físico. Então o senhor admite? Silêncio. Depois ele disse: o pavilhão Santa Luzia é um eco. Eco. Um lugar pode morrer, mas alguns lugares continuam funcionando. Funcionando é como se o prédio ainda estivesse vivendo as últimas noites antes do incêndio, repetindo, revivendo, chamando. E porque eu, o diretor ficou me olhando por longos segundos, como se pesasse cada palavra. Porque você escuta. Escuto o quê? O que a maioria das pessoas tenta ignorar. E tem como parar? Ele balançou a cabeça. Depois que o pavilhão te percebe, você passa a ser parte dele. Meu coração congelou. O que isso significa? Significa que, cedo ou tarde, você vai entrar lá. Aquela noite foi a pior de todas. Por volta de 3h11, acordei com um barulho no quarto. Pequeno, sutil, como se alguém tivesse arrastado o pé no chão. Não me mexi. Os segundos passaram lentos demais. E então percebi outra coisa. Havia alguém respirando dentro do meu quarto. A respiração vinha debaixo da cama. Meu corpo travou. Uma respiração lenta, molhada, pesada, como se algo estivesse deitado ali, olhando para cima, para mim. Me forcei a mover o pé. A respiração parou. Silêncio absoluto por 3 segundos. Depois, toque, como se um dedo batesse no estrado da cama. Devagar, convocado. Eu quase vomitei de nervoso. E então, a cama afundou, como se alguém tivesse pressionado o colchão por baixo, tentando subir. Eu saltei dali e acendi a luz. Nada. Mas as cobertas no chão estavam viradas, mexidas, como se alguém tivesse arrastado as mãos sobre elas. E no espelho do quarto havia vapor. Vapor, como se alguém tivesse respirado bem perto. E escrito com o próprio dedo: descer. Eu tremi inteiro. Descer. Olhei pela janela, para o pátio, e lá estava, a figura do pavilhão, parada, no meio do pátio, imóvel, me olhando, apontando para a entrada do porão do hospital. E a voz, dentro da minha cabeça, ou fora, eu não sei, disse: desce, quero te mostrar o começo. Eu gostaria de dizer que hesitei, que respirei fundo, que tentei racionalizar. Mas a verdade é que quando vi aquela figura parada no pátio, imóvel, inclinada, apontando para o porão, eu senti algo mais forte que medo. Eu senti obrigação, como se aquilo fosse inevitável, como se eu estivesse apenas cumprindo um caminho que já tinha sido traçado para mim antes de eu nascer. A figura inclinou a cabeça como um animal curioso, e mesmo sem abrir a boca, eu ouvi a frase com clareza: desce. E eu desci. O hospital era silencioso naquele horário. Silencioso de um jeito que parece escutar você. Atravessei o pátio como quem atravessa um sonho ruim, lento demais, pesado demais. Quanto mais cheguei perto da porta do porão, mais percebi algo estranho. O ar ali era diferente, mais frio, mais parado, mais denso. Era como se tivesse peso. A maçaneta estava gelada, daquelas que queimam a mão. E quando toquei nela, ouvi toque. Um toque do outro lado da porta,
como se alguém lá dentro tivesse imitado meu gesto. Parei, esperei. Nada. Respirei fundo e puxei a porta. Ela abriu com um rangido longo, como se acordasse de um sono muito antigo. O cheiro veio primeiro, mofo, metal e algo que remeteu a hospital antigo, desinfetante misturado com ferro, como se alguém tivesse limpado sangue há muito tempo. A luz do corredor era fraca, amarelada, e logo alguns metros à frente, tudo mergulhava em escuridão. Dei um passo. O piso era frio, úmido, irregular. Dei outro. A porta atrás de mim se fechou sozinha. Devagar, mas fechou. E eu ouvi um clique, como se tivesse sido trancada. Eu tentei abrir, trancada mesmo. Ótimo, murmurei, com o coração acelerado. Mas quando olhei para o fim do corredor, percebi que lá no fundo havia uma luz azulada, fraca, pulsações lentas, rítmicas, como o brilho de um monitor cardiológico antigo, e ouvi algo, um sussurro, baixinho demais, mas repetitivo, como alguém dizendo uma frase, ou apenas tentando formar palavras. Fui caminhando devagar. Cada passo ecoava como se o porão tivesse centenas de metros. O som se espalhava e voltava para mim distorcido, como se houvesse várias pessoas caminhando ao mesmo tempo que eu. A luz vinha de uma porta entreaberta. Empurrei devagar, e o que vi ali dentro me congelou. Uma sala de eletrochoque, antiga, equipamentos dos anos 70, cadeiras de contenção, faixas de couro endurecido, cabos desconectados, pedaços de metal enferrujado e, no centro da sala, um monitor ligado. A luz que eu tinha visto vinha dele. Mas como? Essa sala não tinha energia. O hospital inteiro tinha desligado aquele setor há décadas. Aproximei-me do monitor. A tela piscava, linhas verdes subindo e descendo. Mas não era um eletrocardiograma. Era uma palavra, repetida e apagada, e escrita de novo, como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando digitar ajuda. Eu juro que senti o ar da sala ficar mais frio, e no canto dela notei outra coisa, uma prancheta caída no chão. Peguei. Era um prontuário, antigo, de 1988. Nome: paciente 46B. Diagnóstico: catatonia profunda. Episódios dissociativos, respostas a estímulos desconhecidos. Observação final. Ele repete o nome de quem estaciona a mente no escuro. Meu estômago embrulhou. Folheei mais. Paciente reage apenas à presença de profissionais novos. Acredita que a noite é uma entidade viva. Diz que a noite escolhe. E no final da página, evitar contato visual com o paciente 46B. Ele imita. Soltei a prancheta. Ela bateu no chão com um estalo que ecoou pela sala. O monitor apagou, e a porta atrás de mim se fechou. Fiquei na escuridão total. Só consegui ouvir minha própria respiração, até perceber que não era só a minha. Havia outra, atrás da parede, lenta, fundamente lenta, como alguém respirando dentro da própria parede. Eu dei um passo para trás, e a respiração acompanhou. Outro passo. A respiração veio junto. Até que, na escuridão, ouvi: André. A voz não vinha da porta, nem da sala, nem do corredor. A voz vinha do teto. Olhei para cima, e a luz falhou uma única vez. O suficiente para eu ver a silhueta de um rosto espremido entre as frestas do gesso.
Um rosto esticado, deformado, como se estivesse preso ali há décadas tentando sair, e a boca se movia, lenta, formando a mesma palavra do monitor: ajuda. Corri, saí da sala tropeçando, quase caindo. O corredor agora parecia maior, mais longo, mais escuro, e, enquanto eu corria, ouvi um som que me gelou por dentro. Passos, alguém correndo atrás de mim. Não eram passos de pessoa, eram passos desajeitados, irregulares, como se algo estivesse aprendendo a correr no mesmo ritmo que eu. Eu não olhei para trás. Não podia. O corredor parecia se esticar, como se estivesse me prendendo. E então, a luz acendeu e apagou, e acendeu e apagou. Cada piscada mostrava o corredor em um estado diferente. Vazio, cheio de sombras, alagado, com mãos marcando as paredes, com algo se arrastando pelo teto, com alguém parado no final do corredor, me olhando. A cada flash, a figura estava mais perto, e mais perto, e mais perto. Eu gritei. A porta do porão abriu sozinha, como se alguém a tivesse chutado por dentro. Subi as escadas correndo. Quando alcancei o topo, tropecei e caí no chão. A porta bateu atrás de mim com tanta força que fez a lâmpada do corredor estourar. E do outro lado da porta trancada, ouvi uma última coisa. Um arranhão. Devagar. Arrastado. Descendo a porta de cima a baixo. E depois uma frase. Baixa. Molhada. Eu lembro de você, do escuro. Passei o resto da noite sentado no chão do alojamento, tremendo, sem conseguir desligar a luz. No dia seguinte, Henrique me encontrou. Você entrou lá, né? Ele disse. Assenti. Ele fechou os olhos, como se tivesse ouvido minha sentença de morte. André, o pavilhão te chamou. E você respondeu. O que isso significa? Ele respirou fundo. Significa que agora você não está mais vendo ecos do passado. Você está vendo o que ainda vive lá. Vive? Perguntei com a voz falhando. Tem alguém vivo? Henrique me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. André, algumas coisas que estão lá não precisam estar vivas para continuar andando. Engoli seco. Henrique, o que é o paciente 46B? Ele ficou branco. Não fala esse número. Eu vi o prontuário. André, ele disse segurando meu ombro. O 46B não morreu no incêndio. Ele desapareceu. Como assim? Henrique aproximou o rosto do meu. Ele desapareceu. Sumiu. Nunca encontraram o corpo. Nem restos. Nem nada. Então onde ele está? Henrique respirou fundo e respondeu. Ele nunca saiu do pavilhão. E agora, ele te conhece? Eu não deveria ter voltado para o plantão naquela noite. Eu sabia. O hospital sabia. Henrique sabia. Até os pacientes, aqueles que ainda tinham alguma noção da realidade, sabiam. Mas de algum jeito, parecia que eu não tinha escolha. Parecia que tudo naquele lugar, corredores, portas, sombras, ecos, estava me empurrando para um único destino. Aquele pavilhão queria algo de mim, e naquela noite ele ia buscar. Meu turno começava às 11 horas. Quando entrei no hospital, senti logo o primeiro sinal de que algo estava fora do normal. O rádio interno estava ligado, sozinho. Um chiado baixo preenchia os corredores. Quando me aproximei da central, o chiado se transformou numa frase sussurrada. Terceiro andar. E repetiu, e repetiu, e repetiu. O botão aceso,
Pavilhão antigo. Um frio percorreu minha espinha. Henrique apareceu na porta, pálido. André, não vai. O pavilhão está chamando. Ele sempre chama. Henrique respondeu, a voz trêmula. Mas você não precisa ir. Eu olhei para o corredor. Luzes piscavam sutilmente, como se o hospital estivesse respirando. Então percebi algo que me fez gelar por dentro. A sombra do terceiro andar estava projetada no pátio, como se alguém estivesse de pé na janela, mesmo sem luz, mesmo sem corpo, mesmo sem vida. Às 23h57, o hospital apagou. Tudo. Luzes, monitores, ventilação, sistema interno. Tudo morreu de uma vez. Silêncio, escuridão total. Eu só ouvia um som. TUC, lento, rítmico, vindo do lado de fora. Era a mesma batida que eu ouvira na primeira noite, mas agora estava mais próxima. Fui até a janela do corredor. Lá estava a figura, no pátio, imóvel, apontando para mim. Depois apontando para o pavilhão. Depois fazendo um gesto que eu só consegui interpretar de uma forma. Venha, agora. A escuridão parecia me puxar. E quando virei para chamar Henrique, ele não estava mais ali. Só a luz de emergência, fraca, avermelhada, iluminando o corredor vazio. Saí pela porta lateral. A noite estava pesada, sem vento, sem estrelas, sem barulho, como se o mundo tivesse sido desligado junto com o hospital. Cada passo que eu dava no pátio soava alto demais, como se eu tivesse microfones nos pés. Chegando perto do pavilhão, senti algo estranho. O ar ali era mais denso, como se fosse gelatina, como se fosse um lugar separado do resto do hospital. A porta estava aberta, entreaberta. Empurrei devagar. Ela cedeu, e tudo cheirava a mofo, poeira e algo metálico. Um cheiro de décadas, de sofrimento, de dor antiga. O corredor principal era estreito, paredes descascadas, azulejos quebrados, a pintura antiga aparecendo como carne exposta. Caminhei devagar, e então ouvi. Não passos, não respiração, mas vozes, várias, baixas, sobrepostas, conversas que pareciam vir de dentro das paredes. Ele chegou, está subindo, o novo, o escolhido. Minha pele ficou arrepiada. As vozes vinham de portas fechadas, portas que não abriam, portas trancadas por dentro, e eu sabia, instintivamente, que não deveria tentar abrir nenhuma. Meu destino estava no terceiro andar. No segundo andar, o hospital parecia mais vivo, como se o tempo ali tivesse parado. Havia macas enferrujadas, lençóis rasgados, uniformes antigos pendurados e, no final do corredor, 3 cadeiras encostadas na parede, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Foi então que ouvi passos atrás de mim, lentos, arrastados. Virei rápido. Nada, mas percebi que as cadeiras tinham mudado de posição. Estavam viradas para mim, como se tivessem se movido sozinhas, enquanto eu olhava para o outro lado. Meu coração disparou. Foi quando a luz fraca do corredor piscou e, por meio segundo, eu vi 3 pessoas sentadas nas cadeiras, amarradas, como se estivessem aguardando algo. A luz apagou e, quando voltou, as cadeiras estavam vazias, só que agora viradas para a escada que levava ao terceiro andar, como se apontassem o caminho. A escada era estreita e antiga,
Cada degrau rangia como ossos. Quando cheguei no topo, percebi que a porta do corredor estava entreaberta, e atrás dela estava a luz. A mesma luz azul fraca que vi no porão, que vinha de um monitor antigo. Empurrei a porta. O corredor estava vazio. A luz vinha da sala 308. Fui andando devagar. A porta estava aberta, e quando entrei, eu o vi, sentado numa maca antiga, as pernas pendendo de forma estranha, o tronco curvado demais para ser humano, a cabeça inclinada a um ângulo impossível, a pele pálida, os olhos inexistentes, a boca larga demais, aberta demais, e ainda assim ele sorria, um sorriso torto que parecia satisfeito. O monitor atrás dele piscou e escreveu: "Você veio." Eu dei um passo para trás. A figura ergueu o rosto devagar. A boca abriu mais e ouvi a voz dele pela primeira vez. "André, eu te conheço." O som não parecia sair da garganta dele. Parecia vir das paredes, do teto, do chão, como se ele fosse um alto-falante de carne. "O que você quer de mim?" Perguntei sem ar. A cabeça dele virou num estalo, e ele respondeu: "Quero acabar o que comecei." "O quê?" "A transferência." Meu sangue gelou. "Transferência?" Ele inclinou a cabeça mais uma vez. "Sim, eu saio, você fica." Eu recuei. Ele desceu da maca com um movimento lento, arrastado, como se o corpo não tivesse sido feito para andar, mas estivesse tentando lembrar como fazer. Cada passo era acompanhado de um som. Toque, toque, toque. O mesmo que eu ouvi noites antes. Ele parou a poucos metros de mim, e então a sala inteira começou a tremer. Paredes, luz, ar, tudo vibrava, tudo se distorcia. E ouvi outras vozes, centenas, milhares, vozes de pacientes, vozes de enfermeiros, vozes de gente que nunca deveria ter morrido ali, todas dizendo a mesma palavra: "Fica." Eu precisava sair dali. Agora. Corri para o corredor. 46B veio atrás de mim, arrastando o corpo, rápido demais para alguém naquela condição. A luz começou a piscar. E, a cada piscada, ele estava mais perto, mais perto, mais perto. Na última piscada, ele estava na minha frente. A mão dele, se é que aquilo era uma mão, agarrou meu rosto, gelada, molhada, torta, e ele falou: "Você tem medo da noite? Eu não durmo, eu fico, eu vigio, e agora, você também." Eu gritei, mas o som morreu na minha garganta quando ele encostou a testa na minha. Vi imagens, pedaços de memórias que não eram minhas. O corredor em chamas, pacientes sendo trancados, o diretor antigo trancando as portas, gritos, escuridão e o 46B sentado numa maca, ouvindo tudo, sem se mover, até que a noite entrou nele, até que ele deixou de ser humano, até que ele virou aquilo, um eco vivo, um ritual sem fim. E agora, ele queria continuar. Dentro de mim. Eu dei um último impulso e empurrei aquela coisa para trás. O corredor tremeu. As paredes pareciam desmoronar. E eu corri. Corri como se minha vida dependesse, e dependia. Desci as escadas. Passei pelo segundo andar. Pelo primeiro, pelo saguão. O pavilhão inteiro gritava atrás de mim: "Fica, fica, fica, fica." Saí pela porta, atravessei o pátio,
Cheguei no prédio principal. Fechei a porta atrás de mim e... silêncio. Absoluto. O pavilhão estava apagado, como se nunca tivesse acendido, como se tudo tivesse sido um sonho ruim. Mas eu sabia que não tinha acabado. Fui até o alojamento, me tranquei, desabei na cama, não consegui dormir. Por horas fiquei olhando para o teto tremendo. Quando finalmente meus olhos começaram a pesar, ouvi uma batida leve na porta. Toque, toque, toque. Meu coração parou, a respiração sumiu, e do outro lado da porta, a voz dele, calma, familiar, como se estivesse sorrindo, disse: André, a noite nunca dorme, e agora você também não. A maçaneta se moveu, devagar, muito devagar, e eu só consegui pensar em uma coisa. O pavilhão me viu, e nunca mais vai me esquecer. Se você ainda está acordado, respire fundo. A noite ainda pode reservar muitas surpresas. Aproveite para dar um like e se inscrever no canal se você gostou da história. Obrigado por chegar até aqui. Comente em que horário você está assistindo este vídeo. Nos vemos no próximo sonho.